Eu sou Loparic, estou aqui no Clínico Urgente, nosso novo canal aqui no YouTube, e tenho o prazer de bater papo hoje com Danite Pondé, meu colega do Instituto Clínico e uma colaboradora de longa data. Ela se especializou nas suas pesquisas sobre o assunto sentimentos, enfim, a perspectiva winnicottiana de sentimentos. Então, esse é um assunto que me parece muito atual hoje, mas eu queria com ela, para ela nos diga um pouco como ela vê as teses de Winnicott no quadro de outros teóricos sobre a vida emocional, sentimental dos seres humanos. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo algo que foi fruto de uma pesquisa longa, né, do doutorado e meio que na continuidade da minha primeira pesquisa, que era a respeito do sentimento do medo, que também é bastante pertinente dentro desse contexto que estamos vivendo. A primeira coisa que eu acho importante para localizar a originalidade do pensamento winnicottiano, no que se refere ao objeto dos sentimentos, é entender que justamente por ele colocar esses dois eixos, né, distintamente da pesquisa psicanalítica tradicional, esses dois eixos de movimento do indivíduo no seu desenvolvimento, que tem a ver com, primeiro, aquilo que é inato, né, no sentido daquilo que vai se desenvolvendo nele, no indivíduo pelo próprio potencial e que vai se desdobrando à medida das experiências que vai tendo. E no segundo eixo, essas experiências também ancoradas na ideia daquilo que acontece por conta da facilitação provida pelo ambiente, isso dá justamente uma ideia totalmente diferente sobre a concepção do que seria o sentimento, porque, na verdade, de um primeiro momento, nós estamos vendo que nada é inato, os sentimentos não são inatos, e a questão da dependência inicial do bebê, o ambiente, e os modos como interrelacionalmente isso vai se desdobrar em marcos ao longo do amadurecimento emocional, isso significa que nós vamos ter uma etiologia de sentimentos bastante característica, marcada por etapas distintas. Isso é interessante. Agora, imagino que, para explicitar as etapas, seja interessante observar também que tipos de sentimentos, como é essa classificação de Winnicott dos sentimentos, que tipo de sentimento ele fala, digamos. Para depois, imagino, poder ele datar essas diferentes classes de sentimentos. Eu acho que a questão primordial, identificando justamente o que há de bastante importante na perspectiva dele, é uma distinção clara de que, primeiro, o que é necessário fundamentar, no sentido de fundamentos da personalidade, a ideia da possibilidade de alcance ao longo das experiências, nos primórdios da vida, os sentimentos identitários. O que seriam esses sentimentos identitários relacionados à construção de um sentimento de realidade, um sentimento de existência pessoal. Isso é interessante, né? Então, porque a existência, imagino, deve ser pensada como algo que é, tal, algo que acontece, se dá. Mas para mim, isso não basta. Ele acompanha, faz acompanhar o existir com o sentimento de existir. Isso é uma figura interessante como modo de pensar. Ele não descola o sentimento para lá, existir para cá. Existir é mesmo humano se for sentido. Um negócio assim, experienciado emocionalmente, não é isso? Exatamente. Daí a experiência de sentir-se existente ser primordial, inclusive no que também é extremamente importante e provido pela qualidade dos cuidados ambientais. Aí a gente
volta a ideia da mãe suficientemente boa de poder prover experiências de ordem tal, pelo seu cuidado, de não interromper essa continuidade de ser, de modo que ele possa somar experiências acumulativas e sentindo esta realidade, e que gradativamente, nesses núcleozinhos de experiências, poder, ao final, integrar-se num sentido mais unitário de existência. Assim, ele começa a se sentindo real, uma coisa assim existente, depois ainda não está propriamente relacionado com alguém, alguma coisa externa dele. Depois ele começa a se sentir em comunicação, em contato com, ele começa a se sentir sozinho, então isolado, entendido, não entendido. Ele começa a desenvolver uma série de relacionamentos, pensando unicamente, não é isso? Em cima desses relacionamentos, de novo, incidem emoções ou sentimentos. Aliás, me corrija, o que é correto falar? Sentimentos ou emoções? Temos aqui umas escolhas a fazer, não acho? Então, professor, na verdade, ao longo dos textos, as expressões que o Winnicott vai usar são muito recorrentes. O que é recorrente é a expressão feelings. Emotions quase que não aparece, não é uma expressão muito utilizada por ele. Etimologicamente, pesquisando a ideia de uma diferença disso daí, na verdade, nos dicionários de pesquisa do inglês, fica muito mais claro que emotion tem muito mais a ver com a ideia de algo que vem do francês, né? De movimentar, de émouvoir, e tem a ver com movimentos, né? Ou seja, que dinamizam os gestos, né? Mas, de qualquer modo, o que o Winnicott vai utilizar, apesar de a gente estar sempre falando de amadurecimento emocional, nos textos, exatamente, que vai aparecer amadurecimento emocional, mas em termos de estudo do que ele vai pontuar especificamente em seus artigos, vai ser muito mais dado essa história de sentimentos, feelings. Então, o emocional vai ficar, no amadurecimento emocional, vai ficar essa ideia de movimento. Muito bem, então vamos lá. Imagino que sentir-se real é uma glória, enfim, uma afirmação básica do indivíduo, o começo de tudo, algo assim, na verdade. Mas nem tudo pode dar certo. E esse sentimento pode, talvez, não é? O sujeito pode não ser alcançado. E surge algo como uma sombra. Imagino que nesse momento ele vai começar a falar de um sentimento como angústia, na verdade, angústia. Aniquilamento. Você chamaria aniquilamento de sentimento? Ele fala disso, né? O que ele vai falar como sentimento. De aniquilação, aniquilamento. O que ele vai falar no sentido de ameaça de aniquilamento, e que ele vai falar em termos de sentimento, que vai traduzir experiencialmente vamos dizer, essa situação bastante disruptiva por conta, nos primórdios da vida, por conta de falhas ambientais, ou seja, exclusivamente por causa de falhas ambientais, seria justamente as agonias impensáveis, né? Sim. Dando bastante ênfase a uma diferenciação, o que também o coloca, o que o distingue das demais ansiedades, ou da forma que a tradição psicanalítica vai dar conta das ansiedades, que é a ideia de agonia, uma ideia do grego agon, né? A ideia de algo que você vai... Porque lutar, no fundo, não é isso. Quando o bebê não consegue, não recebe uma provisão ambiental da qual precisa para se sentir real, ele começa uma luta entre a morte e a vida é a morte. Mas por isso que ele fala de agonia, luta.
agonizante, ele é bebê agonizante, uma coisa assim, não é isso? Isso mesmo, né? Muito bem. Não que, bom, então, isso evidentemente é uma coisa bem diferente, na verdade, daquilo que se chama tradicional, na psicanálise tradicional, de angústia, que é angústia de castração, não é isso? Sim, é total outra origem e se refere justamente a esses primórdios, né? Onde, na verdade, por conta dessa invasão ambiental nessas falhas, o bebê, de alguma forma, ele é obrigado a reagir. Ao reagir, ele interrompe essa continuidade de ser progressiva, acumulativa de experiências de realidade, das suas experiências de realidade tranquilamente, tendo experiências ao seu próprio ritmo, nos seus próprios estados oscilantes de tranquilidade, oscilantes de excitações, de busca, de contato. Então, nesse momento, o que acontece é que ele é obrigado a reagir. Ao reagir, ele sai de si, vamos dizer assim. Entendi. Muito bem, agora veja bem, então como esse trem avança? Como ele chega mais adiante? Porque no começo ele, imagina, não tem medos disso, daquilo, não tem angústia de castração ainda, não tem conflito entre o amor e ódio, isso aparece depois. Isso é interessante, né? Sentimentos não são predados. No certo sentido, é uma capacidade inata, como você falou. Mas depois tem algo com uma preocupação muito grande de Winnicott, não é? De ver como surge a capacidade de sentir isso, aquilo. Por exemplo, de sentir ódio. Sim, que é um salto muito mais complexo, né, e que passa por estágios. O que o senhor está falando é uma coisa muito importante, que é primeiro preciso distinguir que os sentimentos eles vão se complexificando, quer dizer, eles vão ganhando uma densidade, uma complexidade à medida que se avança na linha do amadurecimento, né, emocional. O que significa que se no começo existe, na verdade, a ideia de um sentimento que ainda nem é um sentimento, mas é um sentido elaborado imaginativamente através daquilo que é inato ao bebê, que são as sensações, e, portanto, colado nas questões corpóreas, e que a elaboração imaginativa vai dotando, e então que vai se distinguindo de sensações na medida que vão ganhando esses contornos de sentido, tá certo? Então vai se complexificando, justamente trazendo essa ideia de um sentimento de realidade e de, na verdade, ter um grande colorido por conta das relações com o ambiente de formas cada vez marcadas, diferentes, né? Diferentes. Porque se no início o bebê não sabe de si, tem uma relação com a mãe de objeto subjetivo, isso nós estamos dizendo que ele é o seio, ele tem um outro sentido em termos de sentimento dado por Winnicott, basal e fundamental, é que ele possa ter essa identificação primária com a mãe, no sentido de estar de se reconhecer, de estar fusionado, dela ser o objeto subjetivo dele, na medida que os cuidados são providos, né? Então, medo. No começo, então, o bebê tem angústias e tal. Tipo, os medos também são sentimentos posteriores. Os medos vão ser mais sofisticados à medida que a gente segue na linha do amadurecimento, mas a gente, por exemplo, poderíamos exemplificar uma qualidade de medo que vai falar dos primórdios, que é o pânico, a síndrome de pânico, com os seus medos absolutamente parecendo ser desrazoados, sem sentido, que aparecem do nada, estão falando justamente das questões de uma falha na sustentação inicial que se remetem a esse sentido de uma ameaça de aniquilamento. Né? A criança não se sente segura, não se sentiu segura, porque é nos modos sintônicos, nos modos que trazem conforto
que trazem segurança providos pela mãe, que os sentimentos do que é confortável, do que é bom, do que é gostoso, do que é confiável em termos de padrão de provisão ambiental, que vai se formando, né? Que vai se constituindo. Então, às vezes eu me pergunto, sabe, vendo você falar e vendo o vídeo e tal, onde ficam os prazeres? Os prazeres. Muito bom essa ideia. Prazeres de comida, sexuais, ligados à espiritualidade, na verdade. Como eles, qual é o lugar dos antigos, das antigos cardápios emocionais de ser humano, da psicanálise tradicional, nesse rol de sentimento divino? Onde ficam os prazeres? Exatamente, professor. Eu acho que os prazeres eles começam inicialmente de uma forma bastante simples, mas bastante amalgamada com a condição da mãe de ter uma disposição emocional no sentido de prover os cuidados para os seus filhos, de prazer de estar fazendo isso, porque todo mundo sabe o quanto é difícil, né? A maternidade e quanto evoca e quanto existem exigências, né? Mas essa ideia de uma mãe que dispõe os seus cuidados de uma forma prazerosa, ela obtém prazer de estar cuidando. Então esse é o grande primeiro ponto. Mas quando o bebê recebe, tem uma mãe presente que cuida dele e tem sentimento de segurança, só que ele tem prazer em segurança. Só que se pode dizer assim, segurança é algo prazeroso ou prazer é uma coisa ainda diferente. Isso é às vezes fica numa zona cinzenta da teoria winnicottiana para mim. Identificando e retomando alguns textos de Winnicott, não vai existir justamente essa palavra prazer nesse sentido, mas eu acho que nós podemos justamente fazer uma distinção, assim como fazemos conceitualmente quando tem a presença do mesmo termo que acompanha a linha do amadurecimento, mas nós vamos dotando os sentidos pertinentes que são capazes e relacionados, associados à capacidade maturacional naquele contexto. Mas é interessante de qualquer maneira, não acha? Porque Freud vai dizer que o aparelho psíquico busca prazer, descarga libidinal, na verdade. A Winnicott vai dizer que o bebê busca segurança, contato, presença, comunicação. São dois objetivos, duas finalidades atribuídas ao ser humano diferentes, na verdade. Isso Sim. que chama a atenção, né? Merece. Porque a questão é, primeiro, quando Freud vai falar, ele vai falar de um prazer de uma ordem já colocando dentro de um olhar da ordem do sexual, e quando o Winnicott vai falar, ele vai falar inclusive das questões fundamentais naquele livro A Criança e Seu Mundo, ele vai falar de como o ritual da mãe segurando o bebê no banho, dando banho, passando a esponja, como este ritual é um ritual que, para além do prazer do ritual, é um ritual que ele traz no seu, justamente nessa sua qualidade, ele traz, ele presentifica o corpo, ele fala do corpo do bebê. Então, ele vai dando a noção corporal. Eu acho que esse prazer é fundamental. Tem uma certa migração, né, dos conceitos. Eu também me perguntei assim, nós falamos do prazer de brincar, brincadeira, é prazerosa. Mas Winnicott não usa a palavra pleasure, prazer, para brincar, ele usa a palavra enjoyment, desfrutar, ficar bem com isso, tal, na verdade. Ele não usa a palavra pleasure. Então, ficar prazeroso, enjoyful, enjoyment, sim, isso. Ele não traz prazer, isso é interessantemente.
isso nos leva também a pensar a cultura, né? A cultura nos dá prazeres ou nos dá umas profundas satisfações emocionais, uma coisa assim, né? A cultura, uma obra de arte. Eu acho que são distinções e que talvez a gente pudesse encontrar, talvez, a origem dessas distinções, porque nós estamos falando de culturas totalmente diferentes. Enquanto Freud ele tem uma tradição alemã, né? Nós estamos falando de Winnicott, que vem numa tradição bastante empírica, que é a tradição inglesa, né? Então, eu acho que Joyful talvez combine muito mais com a tradição inglesa, né? E eu acho que prazer também, talvez para não confundir com essa A questão. gente fala enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy yourself. É, Em português fica difícil. Não, não tem prazeres, não é isso que se pode dizer, não é isso? Isso é interessante. Mas, Danite, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Como essa bagagem que Mirico traz, essa teoria dos sentimentos toda, desde o início da vida e tal, como isso aparece na clínica? E como se trata um problema com uma pessoa, um paciente com bloqueios emocionais, uma pessoa que não sabe sentir ódio, por exemplo, que não se sente real. Muito bem. Que brinca, mas não brinca de forma prazerosa. O que se faz para cuidar clinicamente de um desenvolvimento emocional que não foi a contento e que, portanto, exige uma certa ajuda, inicialmente não teve e que o indivíduo vai ter agora na relação terapêutica. Como que se poderia encaminhar essa questão? eu vou dizer, retomando aí até a história da minha pesquisa, um dos capítulos que mais foi joyful para mim particularmente foi justamente pensar a clínica e a importância dos sentimentos na clínica, uma vez que eu acho que os sentimentos são extremamente importantes como guias em termos de diagnóstico. Então, em uma primeira instância, eles são um fator norteador para você identificar a etiologia, até onde aquele seu paciente amadureceu, por ter, por exemplo, o sentimento de culpa ou não ter o sentimento de culpa. Então, nós estamos falando aí sentimentos que existem e sentimentos Pois que é, não Danete, vou existem aproveitar e para dizer deveriam que existir. eu quero marcar outro papo nosso sobre surgimento do sentimento de culpa. Pronto. Isso fica com um compromisso que eu tenho. Ótimo, porque nós ficamos só ainda nos primórdios, não deu tempo da gente fazer esse salto qualitativo, Isso, em termos esse da complexidade arco dos todo, arco. sentimentos, né? E que povoam o mundo interno. Mas é exatamente isso, e eu acho que hoje o que nós temos recebido bastante na clínica, dentro da minha experiência clínica, é justamente essas questões anteriores que causam, né, como um efeito dominó, muitos desdobramentos, né, nos pacientes e no modo como eles podem levar a vida. Então, é uma vida bastante constrangida, uma vida que não tem liberdade, uma vida que tem que ser pequenininha, povoada de medos, povoada de constrangimentos ou de dúvidas a respeito de si mesmo. Quer Então, eu dizer, o terapeuta tem que segurar a barra, né, coisa e tal. exatamente. Então, é sempre a ideia da clínica, dentro da perspectiva winnicottiana, é justamente ter esses elementos bem observados, esses elementos bem detalhados, e os sentimentos faz parte de um grande número deles, para você poder identificar em que ponto do amadurecimento esse paciente está e, por contrapartida, o ambiente representado aí nesse momento, né, pelo analista, poder modular o seu comportamento no sentido de poder cuidar deste paciente, né, aí já de uma forma terapêutica, né, não Pois uma... é, eu imagino, né? Imagino que cuidar, digamos, de uma transferência de um desejo sexual projetado em cima do paciente, do analista, ou o oposto disso, segurar isso
que é o problema freudiano, né? Então, e segurar, por exemplo, uma agonia impensável transferida na relação, onde o sujeito, de repente, se dependura do terapeuta, agonizando, né? Tal, no colo dele. São duas São coisas... que ele fala, na verdade, de modo que imagino que terapeuta, que evidentemente, Winnicottiano, tem enfim, dois tipos de peso aí, dois tipos de tarefa, né? A suportar e a tratar num tipo de transferência com respeito a um tipo de transferência e com respeito a outro tipo de transferência, não é isso? Totalmente. Ao longo justamente dessa identificação, a gente vai ver que existem tipos diferentes de transferência. Esse tipo que o senhor está trazendo à tona é a qualidade de transferência psicótica. E para dar um pequeno exemplo, por exemplo, a gente se vê, na verdade, eu sempre brinco assim que os pacientes ficam zangados com coisas que absolutamente, às vezes, eu sou levada a errar por alguma coisa, mudei às vezes uma coisa no meu ambiente, mudei uma posição, algo que eu tomo bastante cuidado, mas às vezes acontecem situações, ou às vezes até uma mudança de horário imprevista, algo do gênero, e eu posso receber o divórcio ali mesmo, né? Uma zanga total e você não... uma transferência psicótica no sentido de uma raiva mesmo, né? Você não está de uma desilusão, né? Você não está cuidando de mim direito, você não liga para mim, algo do gênero nós poderíamos estar escutando, né? Algo do gênero se o paciente, quando ele pode falar, já estamos muito bem, né? Já estamos no início de uma possibilidade, dessa possibilidade, mas isso significa, né, que o terapeuta tem que ser bem analisado, não somente isso, mas também ser fortão, né, de suportar esse peso que cai nas costas dele. Burden, e foi isso que eu falo muitas vezes, né? Burden. O indivíduo tem seu peso nas costas, ele joga esse peso nas costas do terapeuta. Ele não joga seus amores e ódios apenas. Ele joga o peso de existir ou de não existir. Aí que o terapeuta se vire com essa história. Exatamente. Na verdade, o peso de não existir, né? O peso do não acontecido e que deve ser provido nessa transferência desse tipo de qualidade, deve ser provida a possibilidade de que essas coisas possam acontecer, inclusive oportunizadas os pedidos de desculpa, reconhecendo que aconteceu alguma coisa no sentido de um trauma, no sentido de algo que não foi suficientemente bom, não foi da ordem do cuidado, né? Que foi negligenciado para com aquele paciente, então, que deve ser, na verdade, provido nessa relação terapêutica. Então, daí a importância que identificar o que possui em termos de sentimento e qual a qualidade, né? E qual a qualidade desse sentimento, né? Se somado aos demais recursos do paciente, para que possa justamente saber em que ponto que se está para poder modular e entender o que está acontecendo no setting. Extremamente importante. O mundo. Mas, pois é, então, me lembrei um pouquinho, você falou das dificuldades, né, de aguentar a situação. Nós estamos todos agora numa situação extremamente difícil, né, da pandemia. Nós perdemos confiança, enfim, segurança na natureza. A natureza não é mais a mãe, é mais bem madrasto, na melhor das hipóteses, tal. E não somente isso, em cascata caíram uma grande parte dos nossos ambientes do qual a gente dependia, no qual se instalou vida cultural, vida esportiva, negócios, dinheiro, um monte de coisa, escolas, um monte de coisa. Nós recuamos, regredimos a uma vida familiar mais simples. Eu notei agora nas discussões então, de atitudes de pessoas nas situações de pandemia, que pessoas se queixam da falta de empatia de certos indivíduos
Empatia, imagino que é o sentimento, né, de sentir, ter capacidade de sentir como o outro se sente, se colocar na pele do outro. Imagino que simpatia vai junto. Talvez não se sabe exatamente colocar na pele de outro, mas ele sofre, eu sofro com ele, mesmo que eu não saiba exatamente o que é esse sofrimento. Simpatia e empatia. Muito bem, onde aparecem esses sentimentos nessa escala divina? Nesse desenvolvimento que a gente falou. Na escala, na escala, né, temporal, na linha do amadurecimento temporal, isso. Nós estaríamos falando já num sentimento muito mais complexo e avançado, quando justamente essa criança já se identifica como um eu que está em relação com o outro a partir de uma diferença, havendo uma separação e podendo exercitar, fazer os exercícios instintuais pertinentes aos sentimentos afetivos, né, de amor e ódio. Nesse momento, a gente tem, por conta justamente dessa estabilidade ambiental, no sentido de acolher, de sobreviver aos movimentos instintuais da criança, a ideia dessa sobrevivência é, aos poucos, poder construir esse ciclo benigno, onde aparece já o concernimento, a capacidade de se envolver, de se preocupar, de começar a embasar essa capacidade de entender que a mãe é igual a ele, no sentido de que ela é um ser humano, tanto quanto ele é, então ela é uma pessoa total, ele é uma pessoa total, seus gestos e seus movimentos para ela têm efeitos nela e também tem efeitos nele, ele tem que administrar toda essa totalidade mais complexa, né? Não, o que você está me dizendo? O que você está me dizendo é que a empatia não pode ser ensinada na escola, não é isso? Não pode. Talvez ela não possa ser ensinada de modo algum, ela se adquire ou não se adquire. Se adquire na família, uma coisa assim, pode-se dizer. Se pode dizer que, na verdade, quaisquer construções de sentimentos ou de possibilidades para Winnicott sempre estarão atreladas a realmente um desenvolvimento emocional. Portanto, o senso moral, os valores afetivos, os sentimentos afetivos, portanto, os sentimentos empáticos, todos esses sentimentos interligados, eles só podem ser construídos relacionalmente, nas relações interpessoais e dadas condições de confiabilidade, dadas condições de estabilidade, de acolhimento, de sobrevivência da mãe. Portanto, é nesse momento, então não é uma injeção, é experiência, né? Se a gente pudesse falar assim, não existe o senso moral não pode ser inculcado, ele pode ser, na verdade, experimentado, porque acontecendo nas suas relações pessoais com a mãe, em primeiro lugar, e depois com a mãe e o pai. Podia parecer que agora que o coronavírus nos manda todos para casa, para o isolamento, que agora é a oportunidade de a gente treinar um pouco nessa capacidade de empatia e simpatia. Mas eu estou falando isso assim, porque me parece que essa condenação de voltar para o confinamento, de ficar no confinamento, talvez não seja a mais favorável do desenvolvimento de sentimentos de identificação com outras pessoas. Eu estou com medo que essa regressão forçada, na verdade, pode não somente pode favorecer, mas pode também acentuar aquilo que não deu certo no desenvolvimento inicial de cada uma das pessoas que está sendo confinada agora por causa da pandemia. O que pode prever, então, que as famílias, casas no qual a gente está voltando, não vão ser enriquecedoras necessariamente, mas podem ser lugar também de indivíduos se desfazer mais ainda
tendo perdido o ambiente sociais na qual se refugiava e por onde se sentia bem, assim, escondido nelas, protegido por elas, falsamente protegido. Concordo totalmente, professor. Pessoas que viviam externamente e que, na verdade, as possibilidades externas talvez pudessem prover experiências que dentro de casa não são possíveis, não foram e continuaram não sendo possíveis, então sustentaram aí, estão sendo sustentadas pelo externo, num fazer, até amizades mais sociais externamente. Ao perder isso e se voltar para casa, a casa, quando não pode prover isto, né? Quando é um lar cujas relações não são relações onde haja comunicação, onde haja intimidade, porque provavelmente isso foi perdido, já não havia antes, né? Então, de fato não tem para o que voltar. Inclusive, não tem para o que voltar nem em termos de lar e talvez não tenha o que voltar por conta da distorção dos fundamentos da própria personalidade. Não tem como voltar para si, né? Não tem aonde encontrar uma possibilidade que, nas questões da pandemia, evocam uma necessidade adaptativa. Isso é óbvio, todos nós temos que nos adaptar. Agora, a qualidade dessa adaptação é que é diferente, né? Ou ela pode ser uma qualidade adaptativa, onde você pode manter, continuar, ser criativo, não se sentir atropelado por um trem, né? Mas existem aqueles que não têm para o que voltar, nem no lar e nem para si mesmos, Então, e é isso isso pode aí. ser absurdamente ameaçador e podem viver agonias impensáveis. Tem apartamento, mas não tem casa. Uma coisa assim. Não eles estão voltando, mas não tem para onde voltar. Não tem para onde. E acho que é isso aí. Nós começamos pelo começo e voltamos para o começo. Imagino que Winnicott pode ser consultado sobre isso tudo, ainda mais detalhadamente do que nós fizemos agora. Então, eu me congratulo com essa nossa conversa. Eu acho uma maneira de a gente trazer Winnicott ao público maior, de a gente cuidar do seu legado, da sua obra toda, daquilo que ele sugeriu para a gente e daquele pediu que a gente faça. Então, eu agradeço muito por essa conversa e espero que vamos ter várias outras consultando a Winnicott. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, professor, pela oportunidade.